Boa tarde, turma. Sejam Ué, todos Evelyn, você está bem-vindos. conseguindo ouvir a gente? Não, não estou, Érica. Agora sim eu iniciei a gravação. Estou ouvindo você, viu? A professora vai iniciar a aula realizando um compartilhamento de tela. Caso vocês não estiverem me ouvindo, me avisem aqui no bate-papo, por favor. Vocês estão vendo aí o mesmo que a professora? Está aparecendo para vocês? Joia! Então, assim, ó, tem uma frase de Daniel Godry Júnior. Daniel Godry, ele é um profissional que ele fala muito, acho muito bacana as coisas que ele escreve, as palestras que ele faz, correlacionado aqui ao atendimento. Ele fala muitos vídeos motivacionais, enfim, se você tiver a oportunidade, leia a respeito dele. E ele diz o seguinte: acreditar faz você se preparar melhor. E estar melhor preparado faz você continuar acreditando no círculo vicioso do crescimento pessoal. Então, assim, quando você se prepara para um atendimento, quando você estuda, quando, o caso de vocês, né? Vocês não foram lançados ou não serão lançados no mercado de trabalho sem ter uma experiência, sem ter um conhecimento a respeito do assunto. Então, eu vou iniciar a nossa aula aqui. Se acreditar faz você se preparar, vamos nos preparar melhor, tá? Vamos fazer uma pequena revisão? O que a gente viu na aula passada? Nós falamos sobre o ciclo logístico, desde aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação. A professora explicou o que é importante conferir na hora que chega uma mercadoria. Primeiro, para solicitar essa mercadoria, não é a função do atendente, é a função do farmacêutico ou do dono da farmácia. Que nem sempre o farmacêutico é o dono, ou às vezes quando é uma rede tem um gerente específico para isso. Mas o que é importante na conferência aí dessa nota fiscal? É importante, primeiro, a contagem de volumes. Você vai dar entrada no sistema que esse produto chegou, guardar esses produtos, não é de qualquer jeito, tem ali regras a serem guardadas, por quê? Existem os que vão para a prateleira, existem aqueles que vão para o estoque, existem aqueles que são termoláveis, que vai lá para a geladeira, existem aqueles produtos que são controlados, que ele fica no armário separado. Então, assim, essa é o ciclo logístico de um medicamento: aquisição, recebimento, armazenamento e dispensação. Já que vamos falar em dispensação, o que é dispensar? Dispensar não é apenas entregar o medicamento, é uma das atividades mais importantes na farmácia, que é onde, seja ela na farmácia convencional ou na farmácia hospitalar, a dispensação tem que vir junto com as informações. O que diferencia? A farmácia convencional, você vai fazer a prática lá dos 5 certos. Daqui a pouquinho a professora vai repetir novamente a respeito dos 5 certos, até que chega uma hora que vai ser automático. Até você, quando você for comprar um medicamento, você vai saber, olha, esse atendente ficou faltando ele me dar essa informação. Então, vamos lá. Se a professora perguntar o que é a palavra dispensação, você vai lembrar que dispensar não é apenas entregar um medicamento. Que a dispensação, ela é muito importante ao se vender um medicamento. Porque assim, ó, vou fazer uma pergunta. Ô, Diego, vamos supor que agora você acabou de passar pelo médico e você vai iniciar um medicamento, correto? Quais são as informações que é importante você saber desse medicamento antes de você começar a tomar ele? Me ajuda. Os dias, os efeitos colaterais. Efeitos colaterais? É isso? Vamos pensar assim, eu estou te dando um medicamento. O que você conhece desse medicamento? Às vezes nada, correto? Uhum. Então, vamos anotar lá a sequência. Quanto tempo você vai tomar esse medicamento? Ou seja, a duração dele, não é verdade? Sim. Esse medicamento você vai tomar ele de quanto em quantas horas? É muito importante você saber isso, não é? Porque assim, ó, ao alguém te entregar um medicamento, você vai entender agora, você, Diego, funcionário. É atividade, essas são as atividades que são direcionadas à sua função, que é gestão e administração, dispensação, acompanhamento farmacoterápico e 19% conselho e informação.
Esse conselho e informação, ele pode ser para venda ou não. Por quê? Porque essa atividade de dispensar, ela tem que estar envolvida como? Ela tem que estar envolvida com o atendente saber qual é a orientação. Por isso que, às vezes, você vai lá na farmácia e nem sempre essa atividade de dispensação, que seria uma das mais importantes, da aula passada de ciclo logístico, ela é uma de gestão, ela é de administração, que é a parte de você cuidar da gestão dos medicamentos. A da dispensação, ela é realizada, e acompanhamento farmacoterápico, direto com o cliente. Então, olha só. Então, eu falei para você, eu te fiz uma pergunta aqui, se eu te der um medicamento. Quando eu tô falando Diego, eu tô falando para todos vocês, viu? A professora deu um medicamento para vocês. O que é importante saber? A posologia, ou seja, qual é a dose desse medicamento que eu vou tomar? Se você pode ou não, junto com o alimento. Esse medicamento causa interação com outro? Há possíveis reações adversas desse medicamento e como que eu guardo ele? Essas orientações aqui, ó, deveriam ser a que nós deveríamos receber na farmácia. Por que às vezes nós não recebemos essas orientações? Porque nem sempre, às vezes o profissional que está ali sabe dar, e tem que ter um conhecimento bem aprofundado. Então, na dispensação, vocês vão lembrar que, se você não conseguir, a dose vem na própria receita. Quando o médico passa o medicamento, a dose vem na receita, correto? E aí a Vitória pergunta assim, professora, e se a dose, e se o cliente estiver comprando um medicamento sem receita? É aonde, na dispensação desse medicamento, você tem que ter o quê? Ali o acompanhamento, perguntar para o farmacêutico. Porque assim, o medicamento para a criança é uma dose, o adulto é outra. Ok? Esse medicamento pode ser administrado junto com o alimento? Vou dar um exemplo, vamos ver se vocês saberiam me responder. Larissa, durante algumas aulas, a professora vem falando no decorrer das aulas a respeito de interação. Você consegue se lembrar de alguma interação medicamentosa que a professora tenha falado em sala de aula que se misturar faz mal? Ou algum de vocês? Você consegue se lembrar? Eu não lembro não, professora. Não, se não lembrar não tem problema. Porque se não lembrar, eu vou dar um exemplo para vocês. Ok? Larissa, professora, agora no momento não lembra. Então tá, vou ajudar. Vou dar um exemplo. Sucos. Suco, ou seja, a fruta também é um tipo de alimento. Medicamento não deve ser tomado a não ser com água. Se ele for tomar com suco de laranja, um exemplo, pode tirar o quê? O efeito dele. Então, uma das principais orientações, se você não sabe com qual alimento, com o que, é orientar o cliente. Esse medicamento deve ser tomado com água. Interação com outro medicamento. Eu volto a repetir, as principais interações medicamentosas são antibiótico, não pode ser tomado com suco. Ou antibiótico junto com anticoncepcional, causa o quê? Interação medicamentosa. Correndo o risco dessa pessoa ficar o quê? Grávida. Então, assim, só aqui a professora já deu o exemplo de 2. Quer ver uma outra interação? Com leite. Esse medicamento não pode ser tomado com leite. Só que o que acaba acontecendo? Se você não souber se pode ser administrado junto com o alimento, fala, evite alimentos ácidos. Ou seja, abacaxi, tomar com suco de abacaxi, suco de laranja. Então, não me lembro qual a interação que faz com o outro. É importante o cliente, quando ele vai ao médico, você orientar ele sempre a levar receitas de medicamentos que ele já toma. Para quê? Para justamente evitar isso, uma interação medicamentosa. Como guardar esse medicamento? Não só um tipo de medicamento que você esteja vendendo para o cliente. O que você tem que sempre orientar? Medicamento deve ser guardado o quê? A uma temperatura até 26 graus, ou seja, evite guardar medicamento na cozinha, evite guardar medicamento no banheiro, evite guardar medicamento dentro da bolsa. Essas orientações que a professora está dando para vocês, é algumas orientações que devem ser dadas na hora da dispensação. Mas daí, o que tem que... as caixinhas de medicamento. Observa a caixinha de medicamento quando vem lá escrito assim.
Então, posologia é a dose, ou seja, a quantidade que tem que tomar é um comprimido, é 2, é uma colher de xarope, é 2 colheres, é 500 ml. Esse medicamento, ele deve ser tomado durante quantos dias? Ou seja, qual que é a duração? Qual que é a via? A professora já falou isso em aulas anteriores, eu estou só apenas reforçando. Quais são os modelos de receituários? Existem vários modelos de receituários. O mais comum e o que mais solicitado, que vem em 2 vias, que é o medicamento para a venda de antibiótico. Vocês sabiam que para antibiótico agora tem que ter um controle? Na receita de antibiótico tem que haver um endereço da sua casa? Por quê? Porque a vigilância sanitária controla isso por causa do uso indiscriminado de antibiótico. Tanto que você observa, nas caixinhas dos remédios, vem lá assim, ó, venda sob prescrição médica. E tem muitas farmácias que não vendem sobre essa prescrição médica. Então, assim, é dever do atendente de farmácia informar para o cliente ali, ó, esse medicamento, a forma de usar, ou seja, a dose, durante quanto tempo, e ainda a via. Ah, a via não é importante. É sim. Existe o genérico desse medicamento? Então, é dever do farmacêutico e do atendente informar o cliente, no caso, quando existe um medicamento genérico. Você vai dizer assim, professora, eu não sei o que é um medicamento genérico. Nós vamos ter num projeto, vou falar muito a respeito desse assunto, mas hoje eu vou antecipar para que você saiba. Tanto o medicamento referência quanto o medicamento genérico, ele tem uma tarja vermelha que vem escrito, venda sob prescrição médica, ok? Ou seja, esse medicamento aqui não pode ser comprado sem prescrição. Quando o medicamento é referência, ele tem um nome. Quer ver um exemplo? Eu sempre falo a respeito disso. Evelyn Flex. Eu vou patentear o nome de um medicamento, vou pagar a patente dele, e nenhuma de vocês pode utilizar esse nome, correto? Só que o que tem dentro do Evelyn Flex? Dentro do Evelyn Flex tem uma droga chamada, que é relaxante muscular, citrato de orfenadrina, e tem dipirona, ou seja, relaxante muscular junto com analgésico. Na verdade, eu falei Evelyn Flex para vocês lembrarem o nome do medicamento, porque ele é um medicamento referência. Quando ele é vendido como medicamento genérico, esse medicamento é o quê? Ele é vendido com o próprio nome da droga, não tem um nome referência. Ou seja, os genéricos não tem marca, é o próprio nome do princípio ativo, entendeu? E normalmente, quando ele é genérico, ele vai vir com um G grandão e uma tarja amarela. Então, orientar para o cliente na hora da dispensação é importante dizer para ele que existe ali, então, a presença desse medicamento na forma de genérico, porque o genérico ele é um medicamento mais barato, ele é fornecido por uma indústria brasileira, então é mais barato, não paga patente. Mas, na hora da dispensação, na hora de vocês venderem um medicamento para um cliente, existe uma resolução. Essa resolução é uma RDC de 2009, 17 de agosto de 2009, ou seja, ela não é tão antiga. Ela fala a respeito das boas práticas farmacêuticas, ou seja, para que essas boas práticas farmacêuticas? Na hora que você for dispensar um medicamento, o que você tem que levar em consideração? Primeiro, fale para o cliente o nome do medicamento. A indicação, ou seja, para que a professora está passando esse medicamento para a Ana? Ana, isso aqui ó, é um antibiótico. Para facilitar, eu vou colocar essa etiquetinha aqui. Tem algumas farmácias que já tem a própria propaganda da farmácia. Ali falando o quê? É uma etiqueta para ajudar. Se a letra do médico não tiver uma boa compreensão na receita, ao cliente pegar ali aquela caixinha de medicamento, ele vai saber. Então, o que tem que vir lá? Primeiro, o modo de uso. Se ele é líquido, é tomado, comprimido. Se ele é inalado, se é pomada, é uso tópico. Então, nome do medicamento, informar para o cliente para que serve esse medicamento, colocar a etiquetinha se a farmácia utilizar. Se a farmácia não utilizar, coloca a caneta, pelo menos. Precauções. É nesse caso, quando você souber a respeito de efeito adverso sobre interação, fale com o seu cliente. E, principalmente, condição de conservação e armazenamento. O que isso quer dizer? Eu dei um exemplo do termolábio. Termolábio é um medicamento que ele deve ser guardado aonde? Na geladeira, isso mesmo. Então, se o termolábio deve ser guardado na geladeira, em que local?
perto do congelador? A resposta é não. Medicamento guardado perto do congelador estraga. Deve ser guardado na porta da geladeira? Não. O abrir e fechar, a oscilação de temperatura que a geladeira recebe ao ficar abrindo, fechando ou mexendo, se for um exemplo a insulina, estraga. Pode não ter a mesma eficácia, tá bom? Aonde? Na parte de baixo, de preferência, isolado, longe de medicamento. Se você tem alguém da família ou alguém que precisa utilizar um medicamento, e esse medicamento precisa ficar entre 2 e 8 graus, que esse é mais ou menos a temperatura que se fica, orienta a guardar dentro da geladeira e, de preferência, dentro de uma tapoeira separada e tampada. Ok? Até agora, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode dar uma reação aí que a professora responde, tá bom? Na hora da dispensação, o que é importante ali, para a Roberta estar olhando ali bastante na receita? Ela tem que olhar o seguinte ponto. Está legível essa receita? Tem rasura ali? Está identificando certinho o nome do cliente, Dona Maria Aparecida da Silva, está certinho o nome dela? A concentração que vai ser usado, o doutor só escreveu assim, dipirona. Mas dipirona quantos miligramas? Tem que estar ali a concentração. A forma farmacêutica, apesar que dipirona não precisa de receita, mas se for um medicamento que precisa, tem que ter a miligrama, tá? Só me lembrei disso. Forma farmacêutica, é líquido, é sólido, desculpa, é líquido, é sólido, é comprimido, é injetável, como que é? A quantidade. E ainda, a duração do tratamento. Normalmente o médico coloca ali, 10 dias para tomar esse medicamento, tá? Local e data de emissão. Por que isso, professora? Porque, assim, quando um profissional prescreve ali o medicamento, ele vai colocar o nome da clínica dele. Que dia que foi que ele prescreveu essa receita? Porque tem medicamentos, fiquem atentos ao que a professora está falando. A receita tem uma duração de 30 dias. Tem medicamento, então, assim, 30 dias, o cliente não comprou o medicamento, apareceu lá, brotou 2 meses depois para comprar o medicamento, esse medicamento não vai estar podendo ser vendido. Por quê? Porque receita também tem validade. O que mais que a professora quer que vocês saibam de informação? Um profissional para prescrever um medicamento, ele pertence a um conselho. Um exemplo, CRM, Conselho Regional de Medicina, CRO, Conselho Regional de Odontologia. Então, assim, e se fosse um médico veterinário? Se você pretender trabalhar em uma farmácia veterinária, sim, o profissional também tem que ser inscrito em um conselho. Mas, o que a professora quer que você fique atenta? No carimbo, tem ali? Quem é esse profissional? Como é? Que jeito que é? Tem a assinatura dele, tá legível? Então, após isso, o que você vai falar para o cliente? Para que serve esse medicamento? Como você deve tomar? Por quanto tempo você deve tomar esse medicamento? De que maneira deve ser tomado? Você vai dizer, professora, tem que desenhar para o cliente? Se for necessário, sim. Vou compartilhar com vocês agora uma imagem, mas eu gostaria que isso aqui, é questão de atividade. Quais as informações que você deve dar ao cliente na hora da dispensação? É para que serve? Como deve tomar? Ou seja, quantas vezes por dia? É de 6 em 6? É de 8 em 8? É de 4 em 4? É 12 horas? É de 12 em 12? É uma vez por dia? Quanto tempo deve tomar? Tem que falar para o cliente, 3 dias, 2 dias, 7 dias. Isso é muito importante. E de que maneira deve tomar? Eu vou dar um exemplo aqui. O Andressa, ajuda a professora? Beleza? Vamos supor que você vai dispensar um medicamento para um cliente. Esse cliente passou pelo otorrinolaringologista. O que é isso? Um profissional que cuida de problemas correlacionados ao nariz, ouvido e garganta. Você acha, na sua opinião, que é importante falar para o cliente de que maneira que ele deve tomar esse medicamento? Sim. Vou perguntar para você de novo, ver se você consegue entender. Você acha que é importante? Por exemplo, ele passou pelo otorrino. Você é uma menina lúcida, esclarecida, antenada.
Mas vamos supor que seja um cliente. O médico deve ter explicado, mas eu também tenho que dar uma informação. Sim. E se eu te falar que Ou tem não. profissionais que não explicam? Sabe por quê? Ele acha que é óbvio. A pessoa tem que saber que se ele foi lá com problema no ouvido, tem que ser colocado no ouvido. Só que eu vou contar para você Sim. uma coisa. Sabia que tem problema no ouvido? Que é um exemplo de refluxo. Criança tem 1 ano de idade, essa região aqui nele ainda está em desenvolvimento, certo? Tem criança nessa idade que o leite começa a sair, sabe por onde? Pode sair pelo ouvido. Pelo ouvido. E sai meio amarelado. A mãe acha que é cera. Leva no otorrino, ou leva no pediatra, porque criança é pediatra, e às vezes o pediatra encaminha por otorrino, entendeu? Porque não se sabe de onde está vindo aquela secreção. Pode ser uma infecção, mas pode ser leite. Por isso que é muito importante, e aí eu gostei dessa colocação que você falou, realmente, muitos médicos orientam, e nem outros não. Eles acham que não há uma necessidade. É aonde entra a atuação de quem? De vocês. Para orientar, sim, como devo tomar, ou seja, como devo utilizar e não tomar. Se o problema for na garganta da criança, o medicamento é tomado. Tem medicamento que é inalado. Vou dar um exemplo. Anestesia. Anestesia em criança, de acordo com a cirurgia, não é nas costas e nem na veia. Sabe onde é que é? É por cheirinho. Então, tem coisas que parecem óbvio, não parece, Andrés? Sim. Mas não é, não é? Então, por isso aí, ó. Bacana, obrigado. Gostei do apoio aí. Observe essa imagem. A Andressa ajudou porque, ó, vamos supor, eu tô aqui com uma receita. Você fica ali, ó, tentando fazer de tudo para entender o que o médico escreveu. Olha as informações que tem que ter. Cliente, o uso do medicamento, e às vezes vem escrito lá, uso interno, durante 4 dias. Aí você fala, nossa, mas peraí. Como ele deveria vir? Senhor Carlos, rua tal, um medicamento, uma caixa, uma cápsula de 8 em 8, durante quanto? 5 dias. Tem que vir a data da consulta, tem que vir o nome do médico, a assinatura e o conselho. Destaquem aí, se você tiver com sua apostila na mão, essas são as informações que você deve observar na hora da dispensação desse medicamento. Se algum desses itens não estiver, por exemplo, o médico esqueceu de assinar, a pergunta é, ô Diego, você poderia vender um medicamento controlado se tivesse todas as informações, mas o médico esqueceu de assinar? Não. E qual seria a sua conduta? Aí já não sei. Ok, então vamos anotar aí? Existe algo chamado POP, Procedimento Operacional Padrão. Sabe o que isso quer dizer? Cada estabelecimento ele tem uma conduta. Então, quando... vou dar um exemplo, algumas farmácias de manipulação, não vou falar o nome, nem vou fazer propaganda e nem nada, mas algumas farmácias de manipulação têm um setor onde tem um funcionário só para entrar em contato com o médico, caso alguma coisa não esteja de acordo para a dispensação do medicamento. E vocês sabem por que isso acontece? Porque se de repente, às vezes você depende do profissional que tiver errado, ele não vai te atender se você pegar o telefone e ligar para ele. Tem casos que o próprio farmacêutico tem que pegar o telefone e ligar para o médico. E aí sim, porque senão o cliente vai ficar... Você não ficaria? Agora se pergunta, você não ficaria muito chateado se você fosse ao médico, não está passando bem, está precisando do medicamento e ele foi lá e esqueceu de assinar? A farmácia não tem a obrigação de dispensar, porque o correto é falar não e pronto. Só que como pessoas esclarecidas, bacanas, excelentes profissionais que vocês já são, você não vai simplesmente falar, não vou vender para o nome do médico. E ser antiético ainda falar assim, o médico vive fazendo isso. Não pode, tá? É antiético fazer esse tipo de comentário de um outro profissional de uma outra classe. A conduta é, quando vocês iniciarem o trabalho de vocês no primeiro dia, ali sua primeira semana de treinamento, pergunte para o farmacêutico
qual é a conduta, caso você venha pegar uma receita que não tem ali, ó. Primeiro, ou você não está tendo características. A receita precisa vir com 2 vias, vem com uma via só. Como é que você vai fazer? Como é que o farmacêutico vai prestar conta lá na vigilância sanitária? Entendeu? Então, guardaram a dica-chave da aula? A dica é procedimento operacional padrão. Então, assim, hoje a nossa aula foi sobre dispensação de medicamento. O que a professora quer? Fazendo um resumo, o que eu quero que vocês guardem bem dessa aula? Eu quero que vocês guardem que, ao dispensar um medicamento, existem as boas práticas da dispensação. Isso, professora, eu quero ler um pouco mais sobre ela. Essa RDC, ela é de agosto de 2009, está lá na sua apostila, na página 21, você pode ver sobre as boas práticas farmacêuticas. É ela que fala o que tem que ser analisado na hora de entregar esse medicamento. Então, não é fazer como alguns profissionais têm feito por aí. Ele vai lá na farmácia, vai lá na prateleira, pega, entrega para você e pronto, acabou. Não. As boas práticas farmacêuticas diz que você tem que orientar para o cliente sobre o nome do medicamento, a indicação, ou seja, para que ele serve. Se possível, coloca ali uma etiquetinha, se não tiver etiqueta na farmácia que você trabalha, que você atua, escreva. Por mais que tenha lá na receita, às vezes a cliente não vai entender certinho a letra do médico. Você coloca lá 8/8 HS, ou seja, de 8 em 8 horas. A maneira como essa pessoa vai tomar. Se você tiver ainda essas informações sobre interação medicamentosa, você só vai orientar. É importante que esse medicamento seja tomado com água, não seja tomado ou de estômago vazio. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um medicamento chamado Puran, que ele é para tratamento da tireoide. Ele tem que ser tomado 1 hora antes de se alimentar, 1 hora depois. E às vezes os atendentes, o médico não comenta, o atendente também não. Então, para um atendimento eficaz, tem que ser todas essas informações. E na dispensação, você tem que observar lá se a letra está legível, se tem rasura nessa receita, se apresenta a identificação do paciente, os dados, indica o local, a data, se o profissional assinou, o conselho que ele pertence. É muito importante trazer aí todas essas informações, ok? Próxima aula, sobre o que a professora vai dar continuidade falando. Hoje foi a dispensação e os itens que tem que ter nela. Próxima aula, um atendimento show, ou seja, um atendimento ao cliente com qualidade. Como que ele deve ser feito? Próxima aula. Você vai ser assim, ó, imperdível. Se você não fizer, não vai ter como praticar isso, colocar isso em prática quando você for admitido no mercado de trabalho. E vou encerrar a aula dizendo, se seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida, é a única maneira de ficar realmente satisfeito